Oi, oi galera, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai fazer um vídeo que vai servir pra mim também, que é dicas pra não ficar tão ansiosa. Por quê, gente? Porque eu sou uma pessoa que fica muito ansiosa por coisas que não tem nada a ver. Então, eu separei algumas dicas aqui e eu vou passar essas dicas pra vocês. Então, bora lá! Bom, gente, o primeiro minha primeira dica, na verdade, é exercício. Porque, gente, eu confesso que eu fiquei um pouco de fazer exercício, mas eu quero ver se eu volto a fazer. Mas enfim, gente, eu acho que assim, o exercício ele ajuda. Ele auxilia muito, assim, pra não ficar tão ansiosa, porque tu ocupa tua mente, né, gente? Então, assim, pra quem não tem como ir pra academia, a gente treina em casa. Enfim, gente, treino em casa ajuda muito, gente, muito, muito. Eu treino com a Olena, mas eu já vi vários outros canais, assim, de treino mais leve, que inclusive eu vou começar a fazer, porque a Olena acho que é muito pesado ainda, muito pesado, gente. Então, assim, gente, o ter a rotina de exercício, não precisa ser todo dia também, né, gente? Claro, recomenda-se que faça pelo menos 3, 4 vezes na semana, né? E misturar com cardio, gente, porque eu treino força, então eu treino os treinos com a Olena, só que eu não treino cardio. Conclusão, eu tive que caminhar e eu fiquei com dor por 3, 4 dias na minha perna de tanto caminhar, porque eu não sou uma pessoa acostumada a caminhar. Então, quero ver se eu começo a fazer cardio também. E, gente, cardio, eu faço cardio dançando Just Dance, né? Ou tem uns canais que tu faz, que tu corre, pula, salta, como se tivesse aquele joguinho do macaco perseguindo, sabe? Quem é antigo não sabe. Quem ali, 2015, ele sabe o que eu tô falando. Muito bom de vídeo. Então, e além disso, gente, ele ajuda a melhorar o exercício físico. Ele ajuda a melhorar o humor também, né, gente? Porque tu treina, tu fica feliz. Não adianta, a gente fica. Né? A dica, gente, é treinar em horários não tão cedo de manhã ou não tão tarde. Claro, se você, né, quem tá me assistindo trabalha ou estuda de manhã, né, ou no caso trabalho integral, estudo integral, eu recomendo que treine antes de ir, né, até porque eu sou um exemplo, gente, quando eu estudava integral e eu não treinava de manhã porque eu achava muito cedo, de tarde eu não treinava porque eu achava muito tarde. Então são dois assim. Mas se tem uma pessoa, claro, depende da pessoa também, gente, eu sou uma pessoa que funciona mais de manhã. Na verdade, eu funciono totalmente de manhã, de tarde eu quase não funciono. Então, pra me treinar tem que ser de manhã. Inclusive, eu quero ver se eu começo a treinar de manhã também, a partir de manhã. Muito bem. Mas é isso, gente. Ter a rotina de exercícios. Nem que seja uma yoga, né? Um pilates em casa. Tem os aplicativos de pilates, né? Um aplicativo de cardio. Tem os aplicativos que montam o treino em casa. Então, assim, gente, qualquer coisa que tu movimente teu corpo. Sair pra caminhar na quadra, sair pra correr na quadra. Enfim, gente, vocês têm que movimentar o corpo de vocês. Bom, gente, a segunda coisa é sono de qualidade. Isso eu tenho, gente. Sono de qualidade eu tenho, que é, gente, principalmente uma coisa que eu fazia, eu quero voltar a fazer, gente, é dormir e acordar sempre no mesmo horário. Porque isso ajuda o teu corpo a se regularizar, Por quê? Por exemplo, quando eu tinha a rotina da escola, meu corpo no final de semana e nas férias de inverno, até logo depois que eu me formei, ele acordava todo dia, 7 horas da manhã, 6 e meia, 7 horas da manhã, porque era o horário que eu acordava para ir pra escola. Claro que depois de tempo acordando tarde, ele, né, me segura. Mas hoje em dia, por exemplo, se dá 7 horas, 7 e 10, ele não tem despertador, já é o horário que eu acordo, né? Ou no máximo, sim, 8 horas do meu horário que eu acordo, porque é o horário que eu estou acordando. Pra dormir já é mais difícil, gente, porque assim, tem dias, né, hoje, por exemplo, como eu acordei muito cedo, embora eu tenha acordado, né, às 4 da manhã, eu fui dormir de novo, era, acho que 6 e pouquinho, e acordei às 8, embora eu tenha feito esse dormir, gente, eu vou sentir sono lá por umas 8 e meia, 9 horas da noite. E aí, isso é ruim, porque aí amanhã eu sinto sono 10 horas da noite. Então, cada dia eu vou dormir num horário. Isso tem que ajeitar também, gente. Todo dia tentar dormir mais ou menos no mesmo horário. Que pra mim seria umas 10 horas da noite, que é o máximo que eu consigo ficar acordada. Mais umas 9 e meia, 10 horas da noite. Que é pro teu corpo, né, se regularizar, gente. Então, assim, sono de qualidade, dormir bem, gente. Não é dormir muitas horas, é tu dormir bem. Não adianta nada tu dormir 12 horas mal dormidas, gente. Não tem menor, sim, diferença. Então tu tem que dormir bem, com qualidade. E de preferência sem barulho, sem luz, né? Com tudo escuro. Isso ajuda. Bom, terceiro tópico, gente.
é a alimentação. Por que eu tô rindo? Porque eu não tenho uma alimentação muito boa. Mas enfim, gente, é uma coisa que eu tô tentando melhorar, né? Mas ter uma alimentação boa, gente, assim, saudável, né? Com proteína, carboidrato, né? Então, ter uma alimentação boa. E, além disso, isso ajuda em outros quesitos da saúde, gente. Mas tu ajuda tu a não ficar tanto ansiosa assim também, né? Então, assim, tu comer bem, tu comer alimentos saudáveis, né? Tu comer alimentos que tenham, principalmente, que auxiliem na produção de serotonina, né? E aí que tem aveia, o mel, o alface. Aveia eu como, gente, tá? Só pra já. Mas enfim, comer alimentos saudáveis e manter isso, gente. Claro, não adianta tu comer um dia uma alimentação completamente saudável e no outro tu me pedir besteira, gente, né? Não é assim que funciona, tu tem que manter uma constância. Isso inclui o sono, a alimentação, os exercícios, é manter uma constância, gente. Claro, nem todo dia é igual, nem todo dia vai ser igual, mas tu manter mais ou menos uma constância ali, não todo dia igual, ele funciona, gente. Bom, gente, o último tópico é, na verdade, para evitar, que eu acabei de descobrir, inclusive, cafeína em excesso, gente. Por que eu acabei de descobrir? Porque eu gosto de café. E se deixar, gente, a gente tem uma técnica que é mais ou menos desse tamanho. Mais ou menos desse tamanho. Se deixar, gente, eu tomo a técnica inteira de café. Né? Então, claramente não se pode fazer isso, né, gente? Mas enfim, eu tô tentando diminuir, né? Hoje eu tomo umas 2, 3 xícaras, mais ou menos desse tamanho, por dia. Que, gente, já é bem melhor do que eu tomava antes. Então, assim, evitar o café, né, gente? Na verdade, não é o café, gente. Evitar a cafeína. Né? Isso inclui o energético, isso inclui o café. Energético, gente, eu não tô, porque não gosto mesmo. Um gosto meu. Mas eu confesso que o café, gente, eu tô tentando diminuir, assim, um pouco, assim, tirar um pouco da rotina. Por exemplo, antes eu acordava e tomava café. Aí agora eu acordo, tomo água, tomo um chá e depois eu vou pro café. E assim a gente vai fazendo pra diminuir o meu consumo de café, gente. Porque realmente era uma coisa exageradamente grande, gente. Era assim, se deixasse eu ficava com a térmica do meu lado, servindo café na xícara, gente. E sim, eu realmente fazia isso, eu ficava com a térmica. Então eu tomava muito, muito café. Mas a gente tá dando uma diminuída. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Lembrando que isso aqui, gente, eu não sou nenhum profissional da área, então isso aqui são só dicas mesmo, assim, que eu pesquisei e trouxe pra vocês. É isso, espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!